Deixa eu falar para vocês, já anunciar enquanto as pessoas estão chegando, e se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, pode ir perguntando enquanto as pessoas estão chegando. Daqui a pouquinho eu falo o nome da live. Se vocês quiserem, a aula, se você não conseguiu ver a aula da Epístola de Judas no dia, você pode fazer ainda, porque foi no Zoom e foi gravada. Então você pode tanto pedir para mim no meu privado ou como pro Aquino, @insta do Aquino. Você pode pedir diretamente para ele. Então a aula de Epístola de Judas foram 2 horas de aula, assim como Cantares, só que Cantares foram 2 dias, porque Cantares tem mais capítulos e a Epístola de Judas tem um único capítulo. Então a Epístola de Judas nós fizemos em 2 horas, e se você quiser ver, ainda dá para você ver, porque foi gravado no Zoom. Então, como eu disse, é só procurar. Se você quiser fazer o curso, seja de gestão emocional, ou de parábolas, ou do livro de Jó, ou de Cantares, nossa, tem um monte lá. Aí é só você entrar na minha Linktree, e ali tem todos os cursos e o meu livro de restauração emocional. Você clica ali no meu perfil, onde você entra, né, que você vê ali os meus posts, etc. Ali, quando tá assim, o que eu faço, sou pastora, do ladinho um pouquinho abaixo da minha foto, tem uma linha que é só você clicar ali, tá escrito Linktree, e aí você pode entrar. Você pode entrar também no meu Telegram, ali eu coloco coisas, ou no meu canal no YouTube, que é Naira Pedrini. Aliás, a aula de ontem eu coloquei também no meu canal. Eu vou colocar todas as de arrebatamento, eu também vou colocar no meu canal, Naira Pedrini, tá bom? Aí é importante você digitar meu nome certo, porque, olha, meses e meses andando comigo, e tem gente que me chama de Mayra, com M, outros me chamam de Nayara, pondo um A mais. Meu nome é Naira. Se você digita errado, e é Naira com Y, se você digitar errado, você não entra no meu canal. E no Telegram eu também estou como Naira Pedrini, mas tem que ser Naira e com Y, tá? Não vale Nayara e nem Mayra, aí você não me acha. Isso, Luciene, pode ir lá. Não, Renata, não, você quer me deixar chateada e me chamar de Nayara. Obrigada, Erenilde, Naira. Obrigada, Luciene. Naira não é Mayra e não é Nayara, é Naira. Tá bom? Assim, no dia a dia, eu não vou ficar chateado com você, mas para você achar minhas coisas faz diferença. Você não vai conseguir entrar no meu Face, você não vai conseguir entrar no canal do meu YouTube, nem no meu Telegram, digitando meu nome errado. Então, as meninas já colocaram aí, as minhas assistentes, Naira Pedrini, tá bom? Deixa isso, Gleide, olha quanta gente boa aí me ajudando o povo a entender meu nome, né? Eu sei que não é um nome muito normal e que tem mais Nayara do que Naira, mas o meu é Naira, tá? E o que é alguma pergunta para mim? Meire, é Naira. Você já pensou? Meses a fio aqui comigo, olhando para o meu nome, e aí, né? E aí me colocam o nome errado. Mas acontece. Obrigada, viu? Obrigada quem tá falando do meu nome. Esse daí foi o meu pai, não me pergunte como nem onde, ele nunca explicou, porque imagina só, né, o meu nome há mais de 50 anos atrás não era comum mesmo. Mas voltando ao nosso assunto, como não deu tempo de falar alguns tópicos que eu queria muito falar, eu vou falar hoje sobre esses tópicos. São 5 tópicos de maturidade emocional. Chegou a hora da gente crescer, hein? Chegou a hora da gente amadurecer, chegou a hora de sermos constantes, de sermos pessoas seguras, de sermos pessoas livres, porque não se coloque debaixo de jugo
de escravidão novamente, porque Cristo te libertou e te chamou para a liberdade. Então, leia depois Gálatas 5:1, e nós podemos ter prisões que ninguém enxerga. Existe o cativeiro, bom, o título, vocês gostam de colocar um título, continua sendo maturidade emocional 2, né? Porque ontem foi a 1, hoje é a 2. Hoje são os sintomas de maturidade emocional, são 5 sintomas que nós precisamos, você precisa averiguar se você tem. Se você não tem, você vai precisar conquistar, trabalhar, construir, né? Um sintoma, eu vou falar algumas coisas antes de entrar nos 5 tópicos, mas uma boa coisa para você identificar se você tem maturidade emocional é a tua estabilidade. Se você tem picos, né? Eu não estou falando de distúrbio psíquico, mas eu estou falando de picos em que as circunstâncias, elas é o vento que determina a tua reação, são as circunstâncias que determinam a tua reação. Então eu digo para você que você é guiado pelas tuas emoções. Se tudo vai bem, você fica feliz, se tudo vai mal, você fica triste. Não é por aí. Lembra o que eu sempre ensino para você. Paulo diz, eu aprendi. Eu gosto dessa palavra. Paulo não podia ter sido mais feliz na palavra que ele escolheu. Ele disse, eu aprendi. Eu aprendi a ser feliz em todo e qualquer tipo de circunstância. Eu sei ser feliz quando eu tenho dinheiro, quando eu não tenho, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal. Então, Paulo, ele fala isso com uma propriedade incrível. Ele realmente conseguiu ter maturidade espiritual, porque não era qualquer coisa que roubava a fé de Paulo. Aliás, nada roubava a fé de Paulo. O amor a Deus, o propósito que ele tinha, nada, nenhuma circunstância, ele preso, ele como náufrago, eu tenho que ir para Roma, Deus disse que eu tenho que ir para Roma. O navio naufragou, eu levei um susto, eu cheguei numa ilha, no meio do nada, e mesmo assim, Paulo, ele continuava a ter fé. Não, eu vou chegar, Deus falou que eu vou chegar. Então, Paulo é um homem surpreendente, de uma maturidade espiritual fenomenal. Ele não começou o ministério dele com essa maturidade emocional. Paulo era vingativo, explosivo, perdeu a paciência com João Marcos, não queria mais que João Marcos viajasse com ele e não viajou mais. Ficava nervoso com pequenas coisas, ou seja, pequenos problemas produziam grandes impactos na vida de Paulo. Esse é um grande sintoma de se você é maduro ou imaturo emocionalmente. Pequenos problemas, eu vou repetir, se pequenos problemas produzem grandes impactos, uma pessoa falou uma palavrinha com você, mandou uma mensagem que você não gostou no Instagram ou no WhatsApp, pronto, isso já acabou com o teu dia, já você perdeu a paciência, o teu bom humor já foi embora. Isso significa que você tem uma instabilidade muito forte e que pequenas coisas roubam a tua paz, pequenas coisas produzem grandes impactos em você. Isso é um grande sinal de imaturidade emocional, tá? Já viu esse tópico? Já vimos, tópico visto. Bom, vamos passar para o outro tópico. Então, tópico número 1, imaturidade. Um sinal de imaturidade emocional é quando eu tenho emoções desprotegidas a ponto de pequenos problemas produzirem grandes impactos na minha vida. Aí você vê uma pessoa inteligente, ungida, e que uma coisinha de nada fez essa pessoa perder a alegria, perder a paz, perder o humor, né? Estragou o dia, estragou a semana daquela pessoa. Como que pode, né? Uma pessoa inteligente, uma pessoa ungida, como é que pode? Então isso é imaturidade emocional. Ela não tem problema espiritual, pode até afetar a vida espiritual, mas na verdade a origem do problema é emocional. Segundo tópico, pessoas imaturas são egoístas. Bom, falando de egoísmo, as pessoas egocêntricas, egoístas, elas acham que o mundo tem que girar ao redor delas mesmas.
As pessoas egocêntricas, egoístas, eu em primeiro lugar, o meu bem-estar em primeiro lugar, empatia zero, misericórdia zero. Na verdade, não é que essa pessoa se ama muito ou se acha. Pelo contrário, ela precisa mostrar quem ela é, por isso que ela age dessa forma. Não tem a ver com autoestima. A autoestima é você se respeitar, se amar, conhecer aquilo que é bom na tua vida, valorizar. Mas a pessoa egocêntrica, ela pensa só nela, ela não pensa a longo prazo, ela pensa a curto prazo, tudo aquilo que traz prazer a ela, que tem que ser eu. E aí, quando uma pessoa egocêntrica casa, aí que vira o problema, né? É terrível, terrível. Eu anotei uma coisa aqui, eu vou mostrar qual é uma maturidade emocional, pessoas que podem nos dar exemplo de maturidade emocional e que não foram egocêntricas. Primeiro eu quero mostrar um treinamento de Jesus. Bom, Jesus está pregando ali horas e horas e horas e horas o dia todo e de repente as pessoas começam a sentir fome e Jesus fica até preocupado, tem uma multidão, não tem aonde comprar, não tem supermercado, não tem padaria, não tem lanchonete. Então Jesus chama os discípulos que também estão com fome. Eu quero que você entenda que o mesmo número de horas que a multidão ficou, os discípulos também ficaram. E Jesus chama os discípulos, pega o que levou até ele, né? Os 5 pães e os 2 peixinhos, ora, agradece, multiplica, e ele poderia dizer: agora vocês se alimentem, porque vocês estão com fome, vocês estão fracos, melhor, vocês vão trabalhar melhor, de barriga cheia, etc. e tal. Não, Jesus abençoou, multiplicou, entregou os cestos para os discípulos e os discípulos tiveram que servir. Gente, eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Era uma multidão. Só 12 homens servindo. Vocês já viram quando é dia de ceia? Aquela igreja cheia, né? E tem um monte de pessoas servindo a ceia. E demora um pouquinho. A gente até criou um sistema lá na igreja para demorar menos, mas mesmo assim demora um tempinho. Você tem que cantar uma música, orar, falar alguma coisa enquanto está distribuindo a ceia. Eu estou falando numa igreja que não tem 5.000 pessoas, e quando falou 5.000 homens, não está falando fora as mulheres, fora as crianças. Então imagina só o número de pessoas. Quer dizer, Jesus estava treinando os discípulos a não serem egoístas, egocêntricos, né? Olha para o teu irmão, primeiro ele, depois você. Você já reparou? Às vezes eu me choco, né? Eu, como mãe, como avó, sempre a criança primeiro. Eu vejo alguns que agem diferente, mas eu aprendi dessa forma e eu acho que o certo é isso. A criança primeiro e depois mesmo eu estando com fome, eu sou depois da criança. A criança é a minha prioridade. Então, quando a gente não é egocêntrico, quando você é maduro, um pai é maduro. Se espera de um pai e de um adulto maturidade para ele mesmo com fome servir a criança primeiro. Então, é dessa forma que nós precisamos ver, nós precisamos enxergar os outros. Se a gente não for egocêntrico, os nossos problemas vão ficar menores. Porque eu vou olhar para o lado, eu vou ver que o meu problema, tudo bem, ele é importante, mas tem uma pessoa que está enfrentando um problema maior do que o meu. E quando eu me envolvo no problema da outra pessoa, o meu problema fica menor e Deus trabalha no meu problema. Agora, escuta o que eu vou falar para você. Não é só os discípulos que foram treinados. Quando a gente olha para Rebeca tinha uma generosidade egocêntrica, ela não era. Ela tinha uma maturidade emocional incrível. Porque, imagina só, ali Eliezer, né, um servo de Abraão, vai para o poço, um estrangeiro com 10 camelos, e ali eram litros e litros e litros de água. Rebeca tinha já enchido seu cântaro, tinha subido, estava indo para casa, quando aquele estrangeiro pede água. Ele pediu água para ele. Olha, é um pedido razoável, porque ele não tinha cântaro,
ele tinha viajado 800 quilômetros. Rebeca dá água para Eliezer, isso mostra bondade, generosidade. Mas Rebeca falou, eu dou para você e para os seus camelos. Aí ela já foi além da conta, né? E mega generosidade. Então, maturidade emocional é quando eu tenho empatia, é quando eu entendo que o mundo não gira ao meu redor. Eu não sou o centro do mundo. Eu sou uma pessoa importante. Você é uma pessoa importante. Mas o mundo não gira ao teu redor. Você precisa entender um pouco o universo das outras pessoas. E eu deixei aqui uma frase, a última frase, para você entender. As pessoas egocêntricas, elas têm um amor próprio excessivo e elas distorcem, têm um autoconceito negativo, elas escondem um autoconceito negativo. E esse é o motivo dela querer ser sempre adulada. Uma pessoa egocêntrica, ela é geralmente uma pessoa que não pensa muito, ela é uma pessoa precipitada, ela quer tudo na hora e é para ela, entendeu? Então, esse é uma grande reprovação em maturidade emocional, é uma pessoa egocêntrica. Eu imagino que vocês devem estar perguntando aqui, aí como viver com uma pessoa, não sei, deixa eu ver, aqui, ó, tem pessoa falando que não é egocêntrico. Que bom, maravilhoso que você passou. Eu quero saber se vocês passaram no primeiro teste de maturidade, né? O primeiro teste de maturidade é se pequenos problemas produzem grande impacto na tua vida. Passou no número 1? Tá passando no número 2? Se não passou, gente, é normal. Todos nós precisamos de realinhamento, de reconstrução. Todos nós precisamos de conserto. Então, não tem problema você ir sendo reprovado. O último item, talvez muitos aqui sejam reprovados, tá? O segundo item, dificuldade. Eu quero deixar uma máxima para você no egoísmo. Sobre o egoísmo, eu quero que a tua máxima é você dar sem esperar retorno. Se você desce, porque o egoísta, ele sempre faz alguma coisa. Se ele fizer alguma coisa, ele quer o retorno. E aí, lembra que ontem eu disse isso. Se você não espera retorno das pessoas, com o tempo, eu tenho 25 anos de ordenada, né? Eu tenho já com bodas de prata, né? O ano que vem eu faço, dia 6 de junho eu faço bodas de prata. Tenho 24 anos desde a minha ordenação. E tem muita gente que nem tem essa idade e eu tenho 24 anos de ordenação. Mas o que eu quero dizer para você é que nesses 24 anos de ordenação, eu já vivi de tudo. Desde traição, injustiça, ingratidão, tudo que você pode imaginar que qualquer pessoa, não é privilégio meu, qualquer pessoa, e Jesus, quando a gente olha para Jesus, Jesus viveu tudo isso. Então, se o meu mestre viveu tudo isso, quem sou eu para dizer não vou viver? Todo mundo que está no ministério sabe, Moisés viveu isso, Josué viveu isso, todo mundo no ministério, no Novo Testamento, os apóstolos viveram isso, Paulo viveu isso. Só você ler as epístolas e você vai ver como Paulo viveu tudo isso que eu estou falando para vocês. No início do meu ministério e até a metade do meu ministério, você faz sempre esperando um reconhecimento ou um mínimo de gratidão. Mas para proteger as emoções, com o passar do tempo, fui aprendendo a não esperar nada. É aquilo que eu venho explicando para vocês. Quando você não espera, o que vem é lucro e o que não vem, dói. Mas você continua vivendo, tá bom. Essa pessoa não é madura o suficiente para ser fiel. Essa pessoa não é madura o suficiente, não é firme espiritualmente o suficiente para ser grata. Então, você começa a entender que o problema não está em você, está naquela pessoa. Tá bom, aquela pessoa não entendeu a gravidade do que é rebeldia, do que é traição. E aí, quando você vive dessa forma,
o mundo não gira ao teu redor, eu estou aqui, eu sou serva, eu tenho mordoma, né? Eu vivo debaixo de uma mordomia que Deus confiou determinadas coisas na minha mão, na tua mão. Aí a gente tira um olhar egocêntrico. Eu preciso ser sempre amada, eu preciso ser sempre aceita, eu preciso ser sempre adulada. Aí você vive diferente, você começa a ficar mais maduro. Eu digo para você que de Rio de Janeiro eu tenho 21 anos. Rio de Janeiro me ensinou muita coisa, viu? Para amadurecer nessa área. Mas vamos para o terceiro item. Nosso terceiro item é: pessoas imaturas têm dificuldade de assumir compromisso. Por quê? Porque justamente por causa dessa imaturidade, você não quer assumir compromissos. Pessoas imaturas, eu não estou falando, tem pessoas que têm medo de assumir o compromisso de casamento. Eu não estou falando desse compromisso. Eu estou falando de compromisso ministerial, compromisso profissional. Vocês já repararam como que está a nossa geração? Dá uma olhadinha, bem rapidinho, como estão os jovens. Os jovens estão frágeis emocionalmente. Nossos jovens estão frágeis, nossos adolescentes estão frágeis. Cada vez eles têm... você vê jovens, e eu digo aqui, eu vou tirar o nome jovens, eu vou dizer... pessoas que deveriam ser já na idade adulta, com 30 anos, se comportando como um jovem de 18 anos, sem maturidade emocional nenhuma. Aí a gente vê que eles ficam prejudicados na vida conjugal, não conseguem assumir as responsabilidades de uma vida conjugal, porque não amadureceu. Por que eles não amadureceram? Porque essa geração do século XXI de jovens e adolescentes, eles foram muito protegidos, eles foram muito estragados, né, por nós, pais, avós, que não queríamos que eles sofressem o que nós sofremos. E quando a gente não deixa um jovem passar pelo processo de ter responsabilidade, como diz o Dr. Augusto Cury, é uma geração de mendigos emocionais. Como assim? Eu me incluo, sabe? Nós acostumamos as crianças e os jovens a dar, sem motivo algum, muitos presentes. E nós temos uma psicoadaptação que ela é boa quando se refere, eu preciso me adaptar à situação nova que eu estou vivendo, e isso é uma psicoadaptação, eu preciso me adaptar com essa nova realidade, eu preciso usar máscara, eu preciso passar por procedimentos para entrar nos locais, essa é a nova realidade. Isso é uma psicoadaptação, tudo bem, você já pega a máscara automático, você deixa a máscara no carro, você deixa a máscara na bolsa, você deixa a máscara em todos os lugares, porque essa faz parte agora da tua vida, por enquanto está fazendo parte. Isso é uma psicoadaptação. E a gente precisa, senão a gente morre louco, né? Nós precisamos, por um momento, nós fomos obrigados a nos psicoadaptar, usar a psicoadaptação no lockdown, aquele mais rigoroso, sem essa liberação de fases. E de repente a gente estava, tudo bem, não era bom, mas nós nos adaptamos. Isso faz parte da vida. Mas quando você dá muito presente, vou dar um exemplo, e sem causa nenhuma, não é aniversário, não é Natal, não tem um motivo. Você quer dar, é legal dar presente, mas você dá, e o que acontece com a criança, com o jovem? Ele se adapta tanto a receber tanto, que cada vez ele precisa de mais para ter alegria, porque ele já se adaptou a receber, na data e fora da data. Então agora ele precisa de muito mais do que aquilo que você já deu, porque ele já se adaptou, a mente dele, as emoções dele já se adaptaram a receber muito. Agora ele precisa, para ele ficar feliz, ele não precisa receber muito, ele precisa receber muito mais. Então esse tipo de psicoadaptação faz com que os jovens sejam mendigos emocionais. Os mendigos emocionais, eles precisam de muita coisa. Eles precisam ser aceitos o tempo todo, eles não aprenderam a ser contrariados,
eles precisam cada vez mais de presentes, eles precisam cada vez mais de aprovação. Você precisa de aprovação, mas a criança e o jovem, ele precisa aprender que a vida é feita de aplausos e de vaias. A vida é feita de pódio e a vida também é feita de beijar a lona. Tem dia que você vai lá e você é medalha de ouro, e tem dia que você ficou na lona, você perdeu, você falhou, você não saltou direito. Todo atleta sabe disso, que a vida é dessa forma. Só que nós não estamos preparando os jovens. E aí eles ficam com esse sintoma. Eles têm, por falta de maturidade, eles não conseguem assumir o compromisso na igreja. Ah, não, tá difícil. Não, tô cansado. Aí não consegue assumir compromissos na igreja. Não consegue assumir compromissos. Ah, o meu pai me dá. Não, o meu pai vai fazer isso, né? Compromissos conjugais de seriedade. Não consegue também assumir compromissos na vida profissional. E aí, quando ele é cobrado, ele já sai do emprego. Não, estou sendo injustiçado. Ele está só sendo cobrado daquilo que ele não fez. Mas ele tem dificuldade de assumir compromissos. É uma geração do home office, né? Eles já eram, antes da gente ser obrigado ao home office, eles já faziam tudo, uma geração super conectada. E aí eles têm dificuldade com o horário, eles trocaram a noite pelo dia. Mas não só jovens, hein? Adultos imaturos emocionalmente têm dificuldade de assumir compromisso. E é só você olhar às vezes é baseado na tua insegurança, tá? A tua imaturidade é baseada na tua insegurança. Como assim? Gideão. Foi Deus em pessoa que desceu e falou com ele: Gideão, você é um homem valente, eu sou contigo, vai que nessa tua força que você vai vencer os midianitas. Ele teve dificuldade de assumir o compromisso, porque ele era muito abaixo a autoestima dele, a insegurança, a forma dele pensar, de se auto-sabotar e as suas falsas crenças fizeram com que ele tivesse dificuldade de assumir o compromisso. Deus precisou fazer muita coisa para ele assumir o compromisso, né? E é lã, e é o orvalho na lã, e é o sonho, e tantas coisas para que Gideão pudesse assumir o compromisso. Depois, quando ele assumiu de fato, mas ele teve muita dificuldade para assumir o compromisso. E o outro, né, foi Moisés. Moisés também teve muita dificuldade de assumir. Não, você vai, Moisés, eu sou contigo. Mas quem sou eu? Moisés, eu sou contigo. Então Moisés, ele já tinha 40 anos, mas ele tinha uma imaturidade emocional muito forte. Todo tipo de compromisso para ele era muita dificuldade de assumir, porque ele não acreditava nele mesmo, ele não tinha segurança. E ele meio que também foi mimado lá no palácio, né? Imagina quantos servos tinham para servir Moisés. E assim ele demorou mais a amadurecer. Você vê que Arão e Miriam, eles também tiveram problema com maturidade emocional, mas eles eram diferentes de Moisés, né? Eles tiveram uma vida mais dura, então os impactos na vida de Miriam e de Arão eram diferentes dos impactos na vida de Moisés. Quarto item que indica que você não é maduro emocionalmente é a tendência a culpar os outros. Quando você não assume a sua responsabilidade no erro e você tem a necessidade, isso que criança faz, né? Quem fez? Foi ele. Eu vi um videozinho muito engraçado. Era uma criança assim, a mãe falou: quem fez esse desenho com essa caneta vermelha? Eu recebi esse videozinho, né? Eram 2 irmãos, o mais velho e o mais novo. O mais velho estava calado, só olhando a mãe falar aquilo, e a mãe falando brava, nervosa. Quem fez esse desenho com essa caneta vermelha, não sei o quê? A menininha mais nova começou a chorar e falou: não fui eu, foi ele, foi meu irmão. E ele olhou para eu, falou: não, foi você, não fui eu não. Não fui eu, foi ele. Aí o videozinho vai nisso, né, da menininha chorando em prantos, falando que foi o irmão mais velho. Aí a mãe vira, aquele tom bravo de voz, a mãe vira
e fala com a voz mais doce do mundo, fala assim: quem fez esse desenho? Porque eu quero dar um beijo, eu quero dar um abraço. Eu nunca vi um desenho tão lindo quanto esse. Aí a menininha que estava aos prantos, ela começa a sorrir e fala: sou eu, fui eu. Quer dizer, essa imaturidade é típico de uma criança. Ela estava com medo da punição, ela estava com medo da consequência. Todo erro tem, né, as suas consequências. Mas aí, quando você é maduro emocionalmente, você age como Davi. Davi, quando o profeta foi lá e falou: Davi, olha, você é esse, né? Contou uma parábola e falou do homem que tinha uma única ovelha, não sei o quê. Aí Davi, a princípio, condenou: mas como que pode esse homem que pegar a única ovelha deste? E aí o profeta vira, né, para espanto de Davi: mas você é o homem, você pegou, você teve relações com a única esposa, né, com a esposa deste homem. Então, mas Davi ali, ele não ficou falando: não, é porque eu estava bêbado, não, porque foi outra pessoa, não fui eu. Não, Davi, ele reconheceu: fui eu. E a conta chegou, né, eu vou ter que pagar a conta. E Davi se arrependeu, chorou, pranteou, teve a consequência, seu filho, fruto do adultério, morreu, mas Davi, você não vê Davi fazendo a mesma coisa de novo. Ele literalmente se arrependeu, assumiu o erro, arcou com as consequências. Isso é maturidade emocional. Agora, imaturidade emocional não assume. É mesmo quando você vai atender marido e mulher. Aí, quando você atende individualmente, parece que você escuta um lado só, parece que aquela outra pessoa é um monstro. Você chega assim, você tem que ser imparcial, né, num aconselhamento. Aí, mas por dentro você tá ali, né, vou torcer o pescoço dele. Como é que um homem faz isso com uma mulher? Mas aí, quando você escuta a outra parte, você vê, a história tem dois lados, né? Aí você fala: cara, realmente ele tem problema, mas ela também tem problema. Então não justifica uma coisa, não justifica a outra, mas o problema não tá só aqui, o problema tá aqui também. Então, a imaturidade emocional é você pensar que as pessoas são difíceis. Todo mundo é difícil. Peraí, você nunca parou para pensar? Como é que... Então o mundo todo é difícil, só você que é uma pessoa maravilhosa. Não, você é tão difícil quanto a pessoa difícil. Então, imaturidade emocional é falar: eu sou injustiçado. Todo mundo faz alguma coisa ruim comigo. Será que você não está repetindo a lição? Eu preguei sobre isso no domingo. Talvez você esteja repetindo, você não passa nunca, você nunca é aprovado nesse tipo de problema. Então Deus fala: vai ter que viver de novo, e vai ter que viver de novo, e vai ter que viver de novo. É isso. Nós precisamos ser maduros para assumir nossos erros, nossas falhas, saber que todos nós temos um desafio, sermos melhores, superarmos os nossos problemas, fortalecer os nossos pontos positivos, você simplesmente neutralizar os pontos fracos. E isso que nós precisamos fazer. Uma pessoa madura faz isso. Ela tem consciência de que ela tem muito a ser trabalhada na vida, mas uma pessoa imatura não. Ela acha que ela está pronta, que o mundo que é cruel. Então isso é sinal de imaturidade emocional. Olha, pensa comigo em termos de Bíblia. Por que é que Deus deu uma palavra para Davi com 17 anos e para José com 17 anos e demorou tanto para acontecer a promessa? Por que demorou tanto? Só com 30 anos, no caso dos dois, tanto de Davi quanto de José, receberam a palavra com 17 anos. Só com 30 que José assume o trono no Egito, né, a posição de segundo homem mais importante no Egito, e só com 30 anos que Davi ele se torna rei. Por quê? Porque esse período de 17 a 30, eles precisaram ser trabalhados, cuidados, eles precisaram crescer emocionalmente. Ambos
eram apaixonados por Deus. Ambos eram maravilhosos espiritualmente. E você vê que o amor deles por Deus não diminuiu com o passar dos anos, pelo contrário. Mas eles tinham problemas, ambos viviam em famílias disfuncionais, ambos viveram traumas e eles precisavam aprender a superar, a ser resiliente, a serem pessoas mais fortes emocionalmente e assim, e reconhecer onde ambos eram errados. Poxa, José ele era tão imaturo emocionalmente que ele precisava falar mal dos irmãos para ele se sentir melhor. Então é por aí, tá bom? Todos nós precisamos melhorar. Não olha tanto para o lado, olha mais para você mesmo. Você precisa melhorar, todos nós precisamos crescer. Então, a tendência de culpar os outros, antes de irmos para o último item, a tendência de culpar os outros, a gente vê na Bíblia. Quem é que fez isso? Adão, que culpou Eva. Quem mais que fez isso? Saul, quando ele sacrificou antes do profeta Samuel chegar, ao invés dele assumir e dizer, não, realmente eu desobedeci, eu fui precipitado, ele teve que pôr a culpa no povo. Não, foi o povo que estava me pressionando. Arão, a mesma coisa, quando Moisés desce do monte e fala com Arão, Arão, como assim? Você deixou esse povo fazer, você fez um bezerro de ouro. Arão deu a desculpa, a pior que eu já ouvi na minha vida. Não, é o povo, aí foi a culpa toda na conta do povo. O povo que me obrigou, o povo que ficou fazendo pressão. E eles me deram ouro, eu joguei ali e saiu um cordeiro. Gente, tá escrito ali o bezerro, tá escrito que Arão, ele com berilo, com instrumento, ele fez um bezerro de ouro. Agora ele está dizendo que jogou ali onde estava sendo derretido o ouro e que formou sozinho um bezerro de ouro. Isso é não querer assumir com medo, igual criança, com medo de apanhar, com medo de ficar de castigo, então com medo da consequência. Mas a gente sabe que não adianta fugir, né? Todo erro tem sua consequência. E a maturidade emocional tudo bem, eu vou arcar com a consequência, mas eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero superar, assim que José, foi assim com José, foi assim com Davi, e assim foi com Arão. Arão se arrependeu, e assim seja com você também. Último item, deixa eu ver o horário. Gente, como esse tempo voa. Bom, o último item, espero eu poder dizer, porque eu coloquei alguns sintomas. O último item é quando uma pessoa, ela estabelece, os imaturos emocionais estabelecem um laço de dependência doentio. Quando nascem os relacionamentos com codependência. Esses relacionamentos de codependência tem problema dos dois lados, o que é dependente e o que é codependente. O que é dependente emocional é uma pessoa insegura. Essa terminologia codependência surgiu das famílias que eram codependentes de que na família que era viciado. Então, começou a ser analisado que a família adoecia junto. O problema não estava só no viciado, estava na família que alimentava o vício. Ela justificava, não, ele é assim, e começa a vender coisas ou faz vista grossa para as coisas que estão sumindo de casa, sempre vai dar uma justificativa. Mas existem pessoas codependentes, de uma relação de codependência química, mas existem também relacionamentos de codependência. São relacionamentos tremendamente tóxicos. E eu vou dar o sintoma para ver se você é uma pessoa codependente. O dependente, ele precisa de uma pessoa para estar cuidando dele, para estar alimentando até mesmo seus erros, fortalecendo seus erros. Essa é a dependência emocional. Essa pessoa tem baixa autoestima, essa pessoa ela tem realmente sérios problemas. Mas quem alimenta, porque tem a presa e tem o predador, né? A presa, olha, o codependente é a presa desse relacionamento.
E o codependente, ele tem alguns sintomas, e eu quero dizer para você, tá? Ele se sente responsável, número 1, se sente responsável pelos sentimentos, pensamentos, ações, escolhas, desejo, necessidade daquela pessoa. Ele é responsável, ele é o salvador, né? A síndrome de salvador. Ele precisa, senão aquela pessoa vai morrer, né? Eu preciso viver em função dessa pessoa. Esse é o codependente. Ele anula a vida dele completamente. Ele não é prioridade. Ele mesmo não é prioridade. A prioridade é aquela pessoa que, na verdade, está acabando com a vida dele. Número 2, é uma pessoa codependente, sente ansiedade, pena e culpa. Ele se sente culpado se alguma coisa dá errado com a pessoa com quem ele tem esse relacionamento de codependência. E além do mais, o terceiro item, ele se sente na obrigação de resolver os problemas daquela pessoa. É aí que entra. Ele vive, ele se nega, ele se anula. Tudo é aquela pessoa. Não é um amor saudável, gente, porque quando você você vive na órbita dessa pessoa, você esqueceu de você mesmo, você não se ama mais. E o amor que você tem por essa pessoa não é saudável, é doentio. Você vive em função dessa pessoa. Olha, o terceiro item, ela se sente na obrigação de resolver o problema da pessoa. Quarto, não percebe que seus próprios desejos ou necessidades são importantes. A sua vida não é importante, a vida dele que é importante. 5, sente-se mais ofendido pelas injustiças ou porque alguém falou mal daquela pessoa do que se fosse com ela mesmo, né? Sente-se mais seguro quando tá dando alguma coisa, ainda que seja algo absurdo para essa pessoa. A pessoa codependente que tem essa tendência, ela sempre vai atrair para ela pessoas carentes. Ela acha que ela tem a necessidade de salvar a vida desses carentes do mundo. E quando vê, ela é presa de um relacionamento doentio. E essa pessoa faz mais do que poderia fazer. Então, os sintomas dessa pessoa, se você tem esse tipo de sintoma, eu vou dizer alguma coisa bem rapidinho para você fazer. Número 1, reconheça que você tem esse problema, de que você tem uma tendência a cair na teia e na armadilha de relacionamentos com codependência. Primeiro, você tem que resolver esse problema, você tem que nomear, eu tenho esse problema. Segundo, identifique que isso está te prejudicando, que você não tem mais vida própria, né? Você tem que viver em função, uma coisa é você amar e fazer coisas por quem você ama, mas você não ter mais vida própria, você não poder fazer mais nada na vida, você não poder mais ter amigos, você não poder mais sair, ter lazer, você tem que estar sempre pendente daquela pessoa. Isso é tremendamente tóxico. E trabalhe para aumentar a sua autoestima, porque pessoas que entraram num relacionamento codependente esqueceu de tal forma de si mesmo que a autoestima foi lá embaixo. Ela tem, sabe, a necessidade dela de agradar é maior do que de cuidar de si mesmo. Então, cuidado, tá bom? E se você quer sair, dedique mais tempo a você mesmo. Você precisa fazer coisas que você gosta, reconquistar um pouquinho de espaço que você tinha aberto. Você vive em função de todo mundo, mas você não tem um tempinho para você, um tempo para você passear. Não tô falando de gastar, de andar sozinho, sabe? Ou com amigas, ou com amigos, de fazer alguma coisa que traga prazer para sua vida e não você ficar vivendo em função de outra pessoa. Tudo isso faz parte de imaturidade emocional. Quero ver até aqui. E eu falei que tinha. Eu posso colocar esses itens no meu Telegram, tá bom? Eu tô vendo aqui que tem pessoas que não anotaram. Eu não sei se vocês querem que repita ou se você pega lá no Telegram. Deixa eu ver aqui. Alguém fala? Ih, gente, tenho 3 minutos. Me responde rápido. Eu vou orar sim.
Bom, já que vocês estão demorando um pouquinho para me responder, e eu tenho o meu tempo aqui contado, eu não sei se vocês querem que eu repita os itens ou se vocês querem que eu coloque lá no meu Telegram. Tá, então vou pôr no Telegram. A Regina já falou. Tudo bem, Ana Carol, vou colocar no Telegram. Vou colocar, saindo daqui eu já coloco lá. Você que não, é só você que não me segue lá no Telegram, é só você digitar meu nome, Naira Pedrini, ou ali na minha bio, você tem onde tem aqueles círculos ali, tem um que é Telegram, tá? Os destaques, tem um que é Telegram, você só clica ali, você já cai, mas você precisa baixar o aplicativo, não ocupa lugar no telefone e é legal lá no Telegram. Então eu vou colocar no Telegram, eu vou colocar inclusive o que eu escrevi lá no Telegram, na íntegra, tá bom? E aí vocês têm como reler tudo. Deixa então eu orar por todo mundo. Nós estamos vivendo dias de dificuldades em todas as áreas e nós precisamos orar. Eu vou fazer uma aula sobre intercessão. Eu fiz 9 aulas, né, de jejum com a pastora Zenete e vou continuar nessa área falando com vocês da necessidade, nesse tempo de milagres, de nós sabermos como interceder e como chegar até o trono da graça para socorro em tempo oportuno. Então vamos orar. Senhor, eu quero te louvar por cada pessoa que está aqui nessa live. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece como eles estão sendo, Senhor, como são dias difíceis, porque são os últimos dias. E eu quero clamar em nome de Jesus, que o Senhor possa olhar para as necessidades espirituais, para todos os problemas familiares. Senhor, são dias em que nós precisamos de grandes milagres. O impossível cabe a Ti. Por isso eu coloco diante de Ti todas as causas impossíveis, todas as enfermidades. Senhor, que haja cura neste momento, que o Teu toque de cura esteja, Senhor, sobre a vida de cada enfermo. Cura no físico, cura na alma, em nome de Jesus. Amém.